A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Hoje é dia de escolinha dominical. A tia quer perguntar pra vocês assim, ó. Vocês sabem sobre o que a gente tá aprendendo nesse trimestre? Alguém lembra? A tia vai dar uma dica. É sobre sobre os milagres de Jesus. E hoje a gente vai aprender sobre mais um milagre que Jesus fez quando ele estava andando aqui na terra. Hoje, crianças, o título da nossa lição: Jesus cura um leproso. Leproso. Hoje nós vamos aprender o que é isso de leproso, que precisou da cura de Jesus. Vocês se lembram da aula passada, crianças? Qual milagre de Jesus que a gente aprendeu na aula passada? Lembram? Foi sobre a pesca maravilhosa, né? Isso mesmo. Aqueles homens que estavam ali pescando a noite inteira, não conseguiram pegar nada. Aí quando Jesus entrou no barquinho deles e falou para eles jogarem de novo a rede, e eles obedeceram, aí pescaram aquele montão de peixe, que encheu 2 barcos. E ali foi lindo, né? Um milagre que Jesus operou na vida daqueles pescadores. Então hoje, a cura de um leproso. Essa história do leproso, crianças, está lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40, tá? Lá que vocês vão encontrar essa história. E o nosso texto áureo em João, capítulo 4, versículo 23. João, capítulo 4, versículo 23. E tá bem assim, ó, aqui na Bíblia da tia. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Pai que fala aqui na Bíblia, crianças, é Deus. E o que Deus está procurando? Verdadeiros adoradores. E aqui está falando que agora é a hora de adorar a Deus em espírito e em verdade. Bom, esse é o nosso texto áureo. Então, hoje vamos conhecer mais um dos milagres de Jesus, que ele realizou enquanto esteve aqui na terra, né? Nós vimos nas outras aulas como as pessoas foram abençoadas com a compaixão e a misericórdia do Senhor. Aprendemos que através da oração e da fé e da obediência que os milagres acontecem de acordo com a vontade de Deus, né, crianças? Sempre que Jesus caminhava com seus discípulos, a multidão estava presente, acompanhava Jesus por diversas regiões. A notícia dos milagres que Jesus realizou se espalhava e as pessoas tentavam se aproximar de Jesus. Pensa que gostoso ficar pertinho de Jesus, né? Eu também ia querer. Em uma dessas viagens, crianças, houve um dia que um homem leproso ajoelhou-se perante Jesus e suplicou-lhe que o curasse. Os doentes de lepra, crianças, eram os leprosos. Eles eram proibidos de aparecer no meio das pessoas ou nas comunidades. Eles eram desprezados, solitários, tristes e sem nenhuma esperança de vida. Pensa na situação dessas pessoas. Imagine viver sozinho, desprezado, ninguém querendo você por perto. Era assim que eles viviam. Não podiam ver sua família, não podiam ver seus amigos. Eles ficavam todos que tinham essa doença, ficavam juntos, afastados de todo mundo, né? Então era uma situação muito triste. Era uma doença terrível, terrível, porque imagine a tristeza dessas pessoas. Além de estarem doentes, com dor, ainda estavam sozinhos, afastados de todo mundo. Eles eram proibidos de ficar perto dos seus familiares, dos seus amigos. Você já ouviu falar, criança, já ouviu falar dessa doença? Ela atinge a pele das pessoas.
que podem passar essa enfermidade para outras pessoas. Ela é uma doença muito contagiosa, né? E podem transmitir para pessoas que estão saudáveis. Por isso que os leprosos eram isolados da família e do convívio social. Eles não podiam sequer sair de onde eles estavam. Eles ficavam ali todos juntos e não podiam sair dali. Costumavam se esconder em cavernas, rochas e locais onde não havia movimento de pessoas. Como era triste, crianças, a situação. E isso angustiava muito essas pessoas. Imagina viver desse jeito, sozinho, doente, sofrendo. Não era fácil. Eles estarem distante das pessoas que eles amavam. E o pior, crianças, é que não existia remédio e nem cura para essa doença naquela época. Não tinha cura, não tinha remédio. Eles tinham que ficar ali, só esperando a morte, sozinhos. Com pessoas ali que eles nem conheciam, né? Mas todos com a mesma doença, com o mesmo mal. Ai, que tristeza! Será que alguém com uma doença incurável, contagiosa e temida por todos poderia se aproximar de Jesus? O que vocês acham? Uma pessoa assim, ó, que ninguém queria por perto, eles poderiam chegar onde Jesus estava? Porque Jesus vivia cercado de muita gente. Será que eles podiam ir lá no meio da multidão? Essas pessoas com lepra? Será que Jesus poderia curar essas pessoas? O que vocês acham? Eu acho que Jesus podia curar, mas como que eles iam chegar até Jesus se eles não podiam sair daqui? Fica difícil, né? Então, crianças, era bem complicado. Mas olha o que a Bíblia diz. Vocês acham que Jesus podia curar? Claro que sim. Jesus, a Bíblia diz bem assim, ó, que tudo é possível para quem tem fé. Tudo é possível. Está escrito esse versículo lá em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível ao que crê. E foi assim, crianças, com essa fé, que esse homem leproso saiu do lugar onde ele estava escondido. Ele enfrentou todos os desafios, as pessoas xingando ele, olhando torto, tratando ele mal, porque ninguém queria ele por perto, ele estava doente. E realmente, que medo, né? Das pessoas não queriam pegar essa doença. E daí ninguém queria ele por perto, mas ele saiu de lá e foi, enfrentou a multidão, enfrentou o desprezo das pessoas e foi. Porque ele sabia que Jesus estava ali, ele fazendo tudo para ninguém ver ele. Crianças, ele se levantou lá daquele lugar e foi. Se encheu de muita coragem e foi lá falar com Jesus. Olha que homem corajoso. Que fé, né? E que coragem desse homem. Então, crianças, quando Jesus passava por ali, aquele leproso não teve medo, de jeito nenhum. Ele acreditou que poderia chegar onde Jesus estava. E quem sabe ele poderia ali haver alguma esperança para ele, nesse encontro tão desejado por ele, né? Quando ele conseguiu se aproximar, a primeira coisa que aquele homem fez foi se colocar de joelhos. Olha que lindo, criança. Ele se colocou de joelhos para adorar a Jesus. Ele já poderia ter chegado gritando: Jesus, me cura, eu preciso ser curado. Jesus, eu preciso de um milagre. Mas não. Ele mesmo enfermo, mesmo precisando muito, o que ele fez? Ele chegou e se prostrou diante de Jesus e adorou a Jesus. Olha que cena mais linda, crianças. Desse homem tão corajoso. Aí em seguida ele falou bem assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar dessa doença que eu trago no meu corpo há tanto tempo. Se o Senhor quiser, o Senhor tem poder para me curar. Eu sei que se o Senhor quiser, eu posso ficar curado hoje. Aí o Senhor Jesus ficou com tanta compaixão. Ele ficou com tanta pena daquele homem, sabe, ajoelhado, prostrado diante de Jesus, reconhecendo que Jesus era poderoso. Foi tão bonita a atitude desse homem, de chegar e se prostrar, falando: Jesus, se o Senhor quiser. Ele foi muito humilde, crianças. Ele falou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Aí Jesus
se moveu assim de muita compaixão e atendeu o pedido daquele homem. Jesus estendeu a mão, tocou naquele leproso. Aí Jesus falou assim: eu quero, seja curado. Ai, que coisa mais linda! E tendo dito isso, criança, sabe o que aconteceu? Aquela lepra desapareceu. O homem ficou limpinho, curado. Olha que lindo! Jesus só falou: eu quero, seja curado. E aquele homem recebeu a cura. Na hora a pele dele saiu tudo aquelas bolinhas, aquelas doenças, aquelas coceiras. E ele ficou com a pele limpinha. Olha a alegria desse homem, pulando de felicidade. Porque Jesus curou ele. Então valeu muito a pena, né, crianças? Louvado seja Deus. Imagine a alegria daquele homem ao receber uma grande bênção da sua cura. Ele queria contar para todo mundo o milagre que ele recebeu, mas Jesus pediu para ele assim que ele não contasse para ninguém. Porque Jesus sabia que tinha alguns homens maus que perseguiam Jesus, buscando uma maneira de acusar Jesus, de matar ele. Mas aquele homem ficou tão feliz que ele não conseguiu guardar segredo. Quem que ia conseguir guardar segredo? Ele estava lá isolado, de repente ele podia voltar para casa, para a família dele. Ele saiu falando: Jesus é poderoso, Jesus me curou. Ele saiu contando para todo mundo do milagre que ele recebeu. E o seu testemunho, crianças, a respeito de Jesus ficou muito conhecido. Todo mundo queria saber como que foi, daí ele saiu contando e assim foi se espalhando, né? E mais esse milagre que Jesus fez. Deus se agrada de quem o adora, crianças. Mesmo em situações contrárias, você pode adorar a Jesus, tá bom? Ele vai cuidar de você, tá? Mesmo diante da dificuldade. A gente também está vivendo um momento de isolamento social, não é verdade? Ai, como é difícil! Mas, crianças, a gente pode adorar Jesus mesmo assim, nesse momento difícil. A gente precisa adorar Jesus. A gente precisa se lembrar que a gente depende dele. Jesus não está cuidando de você? Eu tenho certeza que ele está cuidando de você. Ai, tia Dá, mas estão falando por aí que 70% do povo brasileiro vai pegar essa doença de coronavírus. Ai, muita gente vai morrer e eu tô desesperado. Como é que eu vou adorar Jesus num momento desse? E você vai ficar aí parado? Tinham falado para aquele leproso que ele ia ficar lá até morrer. E aí? Ele ficou parado esperando a morte? Claro que não. E a gente vai ficar aqui parado esperando a enfermidade chegar? Não, crianças, é hora de adorar a Deus, é hora de falar com Jesus. Falar: Jesus, não deixa essa enfermidade chegar dentro da minha casa. Não deixa, Jesus, essa enfermidade atingir a minha família. Vamos orar, crianças, para o Papai do Céu guardar a nossa casa. Para o Papai do Céu não deixar faltar o alimento. Para o Papai do Céu cuidar da gente. Sabe, crianças, na Bíblia tá escrito bem assim, ó: no mundo vocês vão ter aflição. A gente vai sofrer sim nesse mundo, mas tem de bom ânimo. Jesus, ele venceu o mundo e nós vamos vencer também. Então a gente vai ter aflição, mas quando a gente se levanta e vai buscar a Jesus, a gente tem paz no nosso coração. Fica mais fácil para a gente enfrentar as dificuldades da vida. Sabe, com alegria, porque a alegria de Deus é a nossa força. Quando Deus está com a gente tem força para lutar, para viver, para clamar e para adorar a Deus. Então, crianças, às vezes a gente está até sem esperança. Esse homem aqui não tinha mais esperança de nada. Que sonho que ele podia ter, aqueles leprosos? Eles só estavam esperando a morte. Já não tinha mais sono. Já tinham deixado tudo para trás, família, tudo. Mas quando ele se encontrou com Jesus, Jesus devolveu para ele a alegria de viver. Jesus devolveu para ele, crianças, os sonhos dele. Jesus curou aquele homem não só da pele. Jesus curou ele da alma, daquela tristeza que ele carregava de ser desprezado. Então, se você fica triste, às vezes, assim, desanimado, fala com Jesus. Ele tem alegria para a sua vida.
tá? Ele pode devolver para você os seus sonhos. Que Deus, ele ainda realiza sonhos. Uhum. Ele pode fazer muitas coisas pra gente mesmo em meio a esse caos que a gente tá vivendo. Se a gente escolher buscar a Jesus. Sair desse comodismo aqui, ó. Ficar aceitando derrota, ficar aceitando que vamos morrer mesmo. Não vamos. Não precisa ter medo. Confia em Deus. Nós vamos vencer. Amém, crianças? É hora de confiar e de adorar Jesus. Tá? Não se preocupe, confie em Deus, adore a Deus, Ele vai ajudar você em todas as coisas. Nunca se esqueça de agradecer e de adorar Jesus, esse Jesus que cuida de você, tá bom? A gente vai falar o nosso texto áureo e vamos cantar um hino bem bonito para Jesus. Vamos lá. 1, 2, 3. Texto áureo. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23. E a gente vai cantar assim, ó, bem bonito para Jesus, tá bom, crianças? Vamos lá, bem forte, ó. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Amém? Deus abençoe. Crianças, fiquem com Deus e até semana que vem. Beijo.